Fala pessoal, estamos aqui com o Caio Forjás, conselheiro do São Paulo, ex-membro do Conselho Fiscal do clube, que vive uma semana decisiva, em que vai acontecer a votação do impeachment do atual presidente Júlio Casares, investigado por uma série de problemas e casos que estão na justiça. Caio, muito obrigado por nos atender. Eu gostaria que a gente começasse a nossa entrevista com você se apresentando e explicando um pouco da sua atuação política no São Paulo, há quanto tempo você está no conselho do clube e mais uma vez obrigado por nos atender. Rafael, amigos, boa tarde. Eu sou conselheiro de São Paulo há 2 anos. Entrei no Conselho Deliberativo como segundo mais votado da chapa de oposição, salvo o Tricolor Paulista. Antes disso, participei do Conselho Fiscal do São Paulo por quase 3 anos, oportunidade em que comecei a perceber que no São Paulo não havia a transparência tão propalada pela direção do clube, pela presidência, enfim, pelos diretores. Quando assumi o Conselho Fiscal do São Paulo, na tentativa de exercer minhas atribuições como membro do Conselho Fiscal, sempre encontrei obstáculos, fui cerceado, não recebia a documentação pertinente, em especial os contratos de jogador de futebol, e com isso acabei me engajando ainda mais dentro dessas atribuições do Conselho Fiscal, criando algumas rusgas durante o meu mandato e, posteriormente, consegui me eleger conselheiro deliberativo e estamos aí nesses 2 anos trabalhando pelo São Paulo, embora encontremos muitas dificuldades no dia a dia. Caio, então vamos falar de uma das ações em que você fez parte, né? Você como um dos principais membros de oposição do Conselho de São Paulo. É, a votação do impeachment do Casares mudou alguns termos, né? O presidente do Conselho Deliberativo na semana passada determinou algumas coisas, como a obrigatoriedade de ser uma votação presencial, um aumento do número de votantes a favor para que o presidente seja afastado, né, para 191. E essas determinações foram derrubadas na justiça por uma ação feita pela oposição. Por que que é importante em que a votação seja híbrida e não 100% presencial? E essas mudanças nesses termos, como é que você enxerga essa atuação do presidente do Conselho Deliberativo em acatar os pedidos do presidente Júlio Casares e essa atuação de vocês para reverter esses termos que ele conseguiu mudar na semana passada? Primeiro, é importante consignar que a grande maioria, podemos cravar 99% das votações e reuniões do Conselho Deliberativo, sempre foram feitas pelo modelo híbrido. Desde que passou a pandemia, o São Paulo adotou esse modelo, implementado inclusive pelo atual presidente do Conselho Deliberativo, e muitas reuniões, inclusive aquelas de penalidades de conselheiros, de aplicação de sanções, foram feitas pelo modelo híbrido. Então, não há justificativa para que fosse no modelo presencial, até mesmo porque nós estamos num mês de férias, tem muitos conselheiros que estão viajando pelo Brasil ou no exterior, e, além disso, existem conselheiros idosos. Salvo engano, a média de idade do Conselho de São Paulo é de 69 ou 70 anos. Muitos não têm tantas facilidades para se deslocar até o Morumbi, e com essa pressão que vem sendo legitimamente exercida pela torcida do São Paulo, alguns ficam temerosos com retaliações, até mesmo porque na última reunião do Conselho, que foi para a votação do orçamento, a torcida organizada estava presente e o próprio presidente do Conselho Deliberativo anunciou que anteciparia o fim da reunião por conta da possibilidade de invasão da torcida. Embora não tenha ocorrido isso, a torcida só estava protestando no portão, que estava fechado, eles estavam com os gritos de guerra, enfim, foi uma manifestação pacífica da torcida organizada. Mas, com a mudança para o presencial, certamente o quórum de votação seria diminuído e, com isso, as chances do presidente permanecer seriam maiores. Então, para que seja justo e que todos os conselheiros, o colégio eleitoral, tenha a possibilidade de manifestar seu voto representando o associado e representando a torcida São Paulina, nós pedimos que fosse realizado pelo sistema híbrido, repetindo aquilo que foi feito em toda a gestão, em que pese os argumentos do presidente do conselho.
E na sua opinião, por que que é tão importante que o presidente Casares seja impeachmentado? A gente sabe dos casos que ele está sendo investigado, mas também há outros membros da gestão que estão sob investigação. Na sua visão, com esse impeachment do Casares, é possível que haja mudanças ainda mais profundas dentro do clube, na gestão, ou é importante apenas tirar o presidente? A gente vê como é que faz. Não, se faz necessária a saída do presidente Casares, até mesmo para que a instituição volte a ter uma tranquilidade política administrativa, uma vez que ele perdeu totalmente a governança. Não há mais condição de permanecer, porque os próprios aliados dele debandaram. Então, é um presidente que não tem diretoria, um presidente que não conta com o respaldo e o respeito das federações, das instituições, dos patrocinadores. É a maior crise institucional de São Paulo. A gente sabe que o impeachment é um processo político, a despeito das questões de gestão temerária, existem muitas outras questões que impedem a continuidade do presidente, tal qual a questão dos camarotes, a venda de camarotes clandestinos, que foi feita na porta da sala do presidente. Então, qualquer tipo de argumento no sentido de que ele desconhecia esse tipo de prática, nos parece muito fraco o argumento, de modo que a gravação do telefonema entre o Douglas, a Mara e a empresária, por si só, trouxe à tona o modus operandi da atual diretoria. Se ele não está envolvido, no mínimo sabia e foi solidário e não tomou as medidas que deveria tomar, assim como o seu braço direito, seu assessor. Então, por todos esses motivos, somado à questão de contrato de limpeza, enfim, recaem inúmeras suspeitas sobre a administração. Aí agora foram noticiados saques, depósitos em valores que eventualmente serviriam para burlar a fiscalização do COAF. Tudo isso forma um pacote de informações que acabam com a governabilidade, terminam com qualquer forma do São Paulo continuar sob a direção do Casares. A despeito da saída do Casares, a gente ainda entende que muitos outros conselheiros devem ser afastados da administração. O presidente, o vice-presidente Macis deve assumir e chamar os bons São Paulinos, como eu tenho dito, São Paulinos que não precisem viver do clube, para que seja feita uma nova coordenação. Posso não participar, posso estar à distância, eu, como tantos membros do Salve Tricolor Paulista, e só participaremos efetivamente de qualquer tipo de gestão se aqueles que estavam ao lado do presidente Casares até então e que corroboraram com tais atos também não participem. É importante que a gente dê um passo de cada vez. Então, a saída do Casares, o presidente, o vice-presidente Macis assumindo, ele compondo uma nova diretoria para daqui a um ano haja eleição e aí sim a gente consiga, sem oposição e sem situação, encontrar um nome que tenha um projeto adequado para o São Paulo, um projeto que passe principalmente por austeridade fiscal, coerência, não apostas indevidas em jogadores famosos, se escudando em ídolos. Enfim, o São Paulo precisa que haja profissionalismo, a mitigação da política. Os conselheiros não podem ocupar cargo de diretor, seja de diretor de futebol ou de diretor do social. Há uma incongruência, há uma incompatibilidade. O São Paulo está eivado pela política atualmente. Então, nós entendemos que precisamos passar o São Paulo a limpo e colocar nomes que não trabalhem de forma exclusivamente política, mas sim de forma profissional, administrativamente, trazendo segurança jurídica para as decisões do clube. E você ressaltou que o Casares perdeu completamente a governabilidade, né, e tudo mais, o apoio. E é claro, a gente viu, tá vendo todos esses casos que ainda estão sob investigação, ele ainda não foi condenado, mas eu, cobrindo o clube há cerca de um ano e meio, percebo que o Casares foi perdendo o apoio no decorrer ainda do ano passado. A torcida começou a se manifestar contra ele no estádio, algo que não era muito comum. Enfim, onde você acha que o governo do Casares começou a se esfarelar e perder todo o apoio? Porque inicialmente ele tinha apoio para aprovar praticamente o que ele quisesse no conselho, né? Ele passava os projetos e tudo mais. Onde começou esse esfarelamento do Casares e por que você acha que ele perdeu toda essa governabilidade? Na minha visão, desde o início da gestão,
os atos praticados pelo presidente demonstraram que ele não teria condição de continuar, seja por atos populistas que foram tomados, renovações de contratos, contratações de jogadores sem o devido lastro financeiro, seja cerceando o Conselho Fiscal de executar as suas funções de forma adequada, ou até mesmo a própria postura dele com relação a críticas, a postura de só aparecer em momentos de vitória, em momentos bons. Isso demonstrou desde o início que ele não estava apto ao cargo. Uma pessoa que quer assumir uma cadeira tão quente como a de presidente do São Paulo precisa estar preparado para as críticas, entender que o mundo não será só de elogios e que ele representa 22 milhões de torcedores. Então, desde o início da gestão, a postura dele nunca foi adequada na minha forma de entender, seja do ponto de vista legal ou seja procedimental. Até recebeu apelidos de blogueirinho, pavão, isso tudo ele deveria ter revisto, ainda mais sendo um homem de televisão, para perceber que a imagem dele está totalmente atrelada ao do São Paulo Futebol Clube. Passamos aí por episódios de montagem de foto com um cantor famoso, enfim, o rol de exemplos de fatos lamentáveis, seja do ponto de vista de vergonha alheia ou de legalidade são inúmeros. Mas o ponto crucial, voltando à sua pergunta, para a perda da governabilidade, me parece que foi o momento em que ele rompeu com o Belmonte, tentando emplacar um outro candidato, aí com o objetivo talvez de se perpetuar no poder e eventualmente até fazer uma SAF posteriormente, quando chegasse no centenário do clube. A partir do momento que ele rompeu o que se imagina fosse um acordo entre ele e o Belmonte, do meu Belmonte sucedê-lo, e tentou emplacar o superintendente Márcio Carlos Magno, me parece que houve uma ruptura política e os grupos começaram a entender que não havia sequer a segurança nos pactos celebrados politicamente falando. A partir daí, o campo também não correspondeu, a torcida começou a criticar, e isso a gente já vinha falando há muito tempo, né? A oposição já vinha apontando desde o início da gestão que uma hora o Castelo ia ruir. E, de fato, com essa ruptura com o Belmonte, me parece que ruiu, e aí as denúncias começaram a surgir, tal qual o delegado contou aí na reportagem que passou na Rede Globo, no SBT, na Record, enfim, todos os veículos de televisão que, tal qual de imprensa, escrita ou falada, estão divulgando. E como ex-membro do Conselho Fiscal, Caio, você considera que as finanças do São Paulo também são um motivo para se questionar o Casares? Porque ele implementou o FIDIC, né, a partir de 2025, em que o clube tem uma série de travas para fazer investimentos com a intenção de economizar e tudo mais. Mas tem questão de salários atrasados, tem questão da precificação dos jogadores da base, principalmente que foram vendidos em 2025, mas a gestão, ao mesmo tempo, apresentou um resultado de superávit no ano passado, apesar de a dívida não ter diminuído tanto assim, né? Como é que você vê essa questão das finanças do São Paulo daqui para frente, né? Durante essa gestão Casares? As finanças do São Paulo dentro desse processo de impeachment são o pano de fundo, uma vez que o próprio Conselho Deliberativo acabou aprovando as contas do Casares durante esses anos todos. Entretanto, esse foi o motivo para que a crise fosse institucionalizada, uma vez que ele recebeu o clube com 470 milhões de dívida e está entregando com 1 bilhão de dívida. Isso se a caixa preta não for maior ainda. Só o próximo presidente do São Paulo terá noção, de fato, do tamanho da dívida. A gente vê muitos clubes aí que são assumidos e os presidentes, vice-presidentes que assumem acabam vindo à imprensa dizendo que a situação era muito pior do que aquela que estava sendo divulgada. O São Paulo, infelizmente, não trata suas finanças de forma adequada, seja no que tange a transparência, que não faz as publicações trimestrais. O portal de transparência do São Paulo é um portal de ficção, nada é divulgado, os próprios conselheiros fiscais não recebem adequadamente a prestação de contas, contratos de jogadores de futebol. Então, a parte financeira do clube é
caracterizada nos termos da lei como uma gestão temerária, mas não vai ser ela por si só que vai determinar a saída do presidente. O que vai determinar a saída do presidente é um movimento de ordem política pela perda da governabilidade e pela perda do controle total político administrativo da instituição. Entendi. Então você vê mais como um processo político, né? Que é essa perda da governabilidade do apoio por todo esse pano de fundo, né? As finanças também, os casos de investigação e tudo mais. E pela perda da governabilidade e até mesmo para que ele possa exercer o contraditório e a ampla defesa desvinculado do Entendi. clube, uma vez que Uhum. agora ele tem que se preocupar exclusivamente com a sua defesa. O que está sendo feito atualmente é a defesa do presidente Júlio Casares como pessoa física. E, na verdade, o São Paulo é vítima de toda essa situação, seja ele com a atuação dele ou não. A gente sabe que alguns diretores que estavam do lado dele confessaram que fizeram práticas, no mínimo, suspeitas, e que isso recai sobre ele, não tem como. Ele elegeu aqueles conselheiros e ele tem o dever de fiscalizá-los também, como o mandatário máximo do São Paulo. Então, se você tem um empregado que está participando de movimentos suspeitos, você tem o dever de afastá-lo. E é isso que o conjunto dos conselheiros deve fazer agora: afastar o presidente para que ele tenha a possibilidade de se defender e, se eventualmente demonstrar que de fato não tem qualquer envolvimento com tudo isso que está acontecendo, com todas essas suspeitas que não param de aparecer, que na Assembleia Geral ele consiga ser restituído ao cargo. Acredito que isso não vai acontecer, até mesmo por conta dos parcos argumentos de defesa que foram utilizados por ele até então. Me parece que a situação é irreversível e que a tendência é que o presidente seja destituído na sexta-feira, em que pese eles estarem ingressando com movimentos, com ações judiciais, recursos, enfim, todas as possibilidades jurídicas para se manter no poder. Para a gente se encaminhando para o final, eu queria te perguntar se você acha que tem apoio suficiente, que existe esse quórum para que o Casares seja impeachmentado na sexta-feira. Acredita no resultado desse, na votação? Se você me perguntasse isso há uma semana, eu diria que não. Mas hoje, diante de todo o quadro, de todas as notícias, enfim, esse caos que o São Paulo Futebol Clube vive, me parece que com o quórum adequado, correto, que o estatuto estabelece, de 2/3, não tem como o presidente permanecer no cargo. Espero estar certo, uma vez que todos os partidos da coalizão mais fortes já declararam voto contra, liberando a bancada. Então, assim, me parece claro que o presidente será destituído e poderá se defender de forma adequada, sem fazer uso do São Paulo para sua defesa, mas sim com seus próprios recursos, enfim, se dedicando única e exclusivamente à sua defesa e deixando o São Paulo prosseguir seu caminho, uma vez que o fator político está influenciando diretamente no campo, haja visto o desempenho pífio do time contra o Mirassol. E para deixar claro para a nossa audiência, votação na sexta-feira. Vamos supor que o Casares tenha a votação necessária para ser impeachmentado. Essa decisão já é definitiva? Cabe recurso? Como é que é o rito daqui para frente? A gente espera que, em havendo a votação correndo tudo de forma tranquila, o presidente Maciz assuma e, dentro dos prazos regimentais, seja chamada a Assembleia Extraordinária para que os sócios convalidem a decisão do Conselho, né? Esse é o rito processual. Obviamente, vendo o modus operandi da atual gestão, a gente espera que eles tentem, eventualmente, medidas judiciais ou outros artifícios para, eventualmente, tentar inquinar nossa decisão. Mas eu acredito piamente que a justiça prevalecerá, uma vez que a juíza da terceira vara do Butantã foi contundente, uma decisão irrefutável, que certamente será chancelada pelo TJ em sede de agravo de instrumento, e o São Paulo poderá gradativamente retomar seu caminho, colocando pessoas que, de fato, queiram o bem da instituição. Para a gente encerrar, Caio, ano de eleição, somado com impeachment, vocês têm um nome
favorito para assumir o São Paulo numa eleição no final do ano? Tem alguém Existe ali que em vista? Existem muitos nomes que são presidenciáveis dentro do São Paulo. Eu tenho dito e repetido que, neste momento, não é hora de aventar qualquer nome, que a gente precisa de um projeto de pessoas que, de fato, pensem o São Paulo Futebol Clube de uma forma macro e não de forma individualizada. Então, a partir da destituição do presidente, a gente está disponibilizando todo o apoio técnico, jurídico, operacional, emocional para o presidente Macis, para o vice-presidente, que passará a ser presidente. E aí sim, quem sabe a gente consiga, sem que haja uma eleição, escolher quadros adequados, dentre todos os nomes que são aventados, para dirigir o São Paulo de forma coerente, adequada, ética e honesta. É, o ex-diretor Carlos Belmonte seria um nome? Eu acredito que o Belmonte esteja com a sua imagem extremamente desgastada e quase ninguém que participou dessa gestão em cargos-chave terá a condição de dirigir o São Paulo, seja por conta do repúdio da torcida ou até mesmo pelo julgamento dos sócios e dos demais conselheiros. Eu acredito que dentro do partido dele existem nomes capazes de compor uma diretoria, eventualmente uma vice-presidência, enfim, de assessorar o próximo presidente do São Paulo, seja ele quem for. Dentro de todos os partidos políticos existem pessoas capacitadas e que podem ajudar o São Paulo. Então tá certo, Caio. Essa foi a nossa entrevista sobre a situação do São Paulo, a situação política do São Paulo. Te agradeço muito por ter nos atendido e boa semana para você e que tudo ocorra como deve na sexta-feira, né? Com tudo o rito processual cumprido e tudo mais, sem mais confusões. Muito obrigado. A gente espera que a transparência seja observada, que os ritos adequados sejam colocados em prática, que o contraditório e ampla defesa prevaleça e que o São Paulo saia ileso disso, uma vez que já sofreu bastante durante todo esse processo.